aqueles colegas que, de repente, não participam, tal, assinala o nome, porque fica com falta na apresentação, certo? E não vai ganhar a nota de vocês, não, porque a apresentação é independente. Cada um tem a sua apresentação, certo? O trabalho escrito, em princípio, é dada nota para todos, porque pressupõe-se que todos tenham participado, né? Eu parto desse pressuposto. Agora, a apresentação. Por isso que eu dou mais pontuação na apresentação do que no trabalho escrito, né? Eu sei que o trabalho escrito dá trabalho, mas acontece que a apresentação é a forma que os colegas têm de demonstrar que leram e entenderam o que leram. Marta Oliveira. Então, né? E tanto assim que a apresentação fica valendo 15 pontos, né? E o trabalho escrito 10. Então, 25 é o total, porque 40 são os trabalhos. Daí 1,5 ponto nós vamos dar para alguma... os relatórios, tem as bancas, semana que vem. Então, vocês vão ter que fazer um relatóriozinho, né, resumido de cada banca, daí mandar para mim. Daí nós vamos dar uma pontuação nisso aí, certo? Na verdade, é para ter a frequência, mas eu vou dar, porque assim ajuda já essa parte de pontuações, já vai ajudando vocês, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro grupo é o grupo das Brunas. Bruna Aparecida, a Bruna Fernandes. A Bruna Fernandes não chegou ainda. Pelo jeito, acho que... Estou e a aqui, Bruna, prof. a Fernandes? Isso. Você não apareceu, está aí? Estou aqui. Não. Então vamos pôr o nome dela. Estou aqui, prof. Tá aqui, eu estou vendo você. Tá, joia. E a Bruna Aparecida, eu sei que tá. Tá aqui. Aí. Você passou meio batidinho, Fernanda. A Bruna Fernandes. Tá bom. Já escreveu? Então tá bom. Bruna, as duas Brunas, a Juliana Nunes, o Alexandre Yannick, a Kelly Cajuí, ela desistiu. Eu deixei o nome dela aqui, porque a matrícula dela está ativa ainda, né? Rose D. Então, eu deixei, mas ela participou no primeiro grupo aí. Cris Cardoso. É Cristiane Cardoso. Né? E eu não sei. O nome dela não apareceu aqui, não. Hoje, não. A Rose entrou agora, a da Lazoana, e a Juliane Forlim. A Juliane veio? Juliane, tá aí, a Juliane Forlim. Sim, prof, estou aqui. Então, Eu também entrei depois, prof. Então, tá bom. Tá jóia. Professor, eu tenho uma dúvida. Hã? Eu tenho uma dúvida em relação ao trabalho escrito. Entrega um só, que é o grupo todo, ou entrega individualmente que a gente fez? Não, entrega um só. Junta tá, ok. tudo, Obrigado. a coordenadora do grupo, daí ela junta tudo e manda numa coisa só, tá bom? Senão Obrigado, professor. fica muito partidinho e a gente se perde na hora de poder juntar as partes, tá bom? Ok. Uhum. Então tá, isso. Foi bom você perguntar isso. Então vamos ver o primeiro grupo, começa com o capítulo 1 até o 5, né? Poderia fazer a gentileza de vocês se manifestarem? Então, tá bom.
Quem é que começa com isso? Eu, professora Juliane. Juliane, muito bem. Eu vou falar do capítulo 1, isso. Sobre a crença Muito e bem. respeito da alma e da morte. É No muito capítulo inaugural, interessante isso aí, né? sim, eu achei É bem muito interessante. interessante. É bem interessante. No capítulo inaugural, o autor abordou o entendimento dos povos antigos acerca da existência da alma e da natureza da morte, né? Eles não contemplavam o pós-morte castigo como premiação entre céu e inferno, né? Em decorrência dos seus atos, assim, diferente de quais forem, né? Durante a vida que fizeram, isso não diz vai para o céu, vai para o inferno. Isso por muitos anos depois. Segundo o credo, a existência humana O teu ultrapassava o aspecto microfone está falhando. Oi, agora está funcionando? Tá funcionando. Oi. Tá. Então, segundo depois, né, de um tempo, eles acreditavam que a unidade ultrapassava o aspecto físico e, portanto, a morte era apenas uma passagem para um outro plano da vida espiritual, mas que eles continuavam na Terra. Assim, o entendimento era de que os mortos necessitavam de rituais para que seu espírito passasse tranquilamente para um novo plano. Além disso, eles necessitavam de alimentos, utensílios, armas, escravos, para que eram feitos rituais fúnebres e sem seus túmulos de tempos em tempos. Fazendo um comentário, Juliane, quem ainda mantém, eu não sei como é que é, porque eu não conheço a fundo, mas são os japoneses, né? Eles têm um altar em casa das pessoas que são falecidas e eles colocam as tigelinhas com alimento. Com alimento. Tem uma série, professora, dos Vikings, que ele mostra bem essa parte do sacrifício, que eles sacrificavam animais e para a pessoa poder entrar no céu deles lá, né? E tinha algumas pessoas, a concepção era tão importante que em alguns lugares havia uma pena de não sepultamento para determinados crimes, onde o condenado, pela própria alma, o criminoso tinha que ficar vagando pelo mundo, eles não deixavam fazer esses rituais. Uhum. O meu encerrou, sim. E agora quem continua? Sou eu, prof. A Bruna. Aqui com o capítulo 2. Então, surgiu, né? Falou? Oi? Pode falar. Dá para ouvir? Tá dando para ouvir. Surgiu uma chamada religião dos mortos, que tem um embasamento através de uma cultura de alimento nos túmulos, né? Aos mortos. Os pais, eles acreditavam que, assim como os vivos, quem já foi também tinha necessidades. E teve duração, inclusive, na prática. Esses mortos eram vivos deuses, como merecedores de todas as coisas que existiam. E eles eram muito venerados e exaltados. E para eles, de nada valia você ter tido uma vida boa ou que se assim vira uma espécie de Deus. Que apesar disso, na próxima que ia ter, ele ia pagar pelo que ele fez, ia continuar com suas más energias e más condutas, independente de qualquer situação. E os túmulos desses eles eram voltados de oferendas, luxos, e havia em uma frase nele, mas significa que era lá que Deus foi executado. Então, a frase que dizia isso era o que tinha poder. Dá para repetir essa última parte? A internet dela está falhando. A internet dela está falhando. A tua internet está falhando. Oi.
Eu acho que a tua internet está falhando. Oi, deu para ouvir? Veja, repete a última partezinha. Qual Que ele, quando você fala no finalzinho, sobre a questão das penas que ele tinha que pagar, que a pessoa Então, agora dá para ouvir? está dando. Então, para eles, não importava se a pessoa tinha sido bom ou ruim enquanto ele existia. Ele se tornava Deus apesar de qualquer circunstância e acreditava que na próxima vida ele ia pagar com essas más condutas e más energias que ele teve na vida passada. E os túmulos deles eram exclusivos, eles eram voltados para oferendas e riquezas. Em latim e em grego havia numa inscrição que significa, eu não sei pronunciar, mas eu vou falar o significado. Era lá que o Deus permanecia sepultado. Tinha essa frase no túmulo deles. E no livro de Manu, esse culto é denominado mais antigo, sendo ele presente entre os elanos, os latinos, os sabinos e os etruscos. E para a religião Brahma, né, focando mais nessa religião, essa doutrina ainda é existente e para ele é eterna. E no livro de Manu, ele destaca e prioriza esse culto. E esse livro sempre priorizou manter as regras deles, e através disso a gente percebe o quanto é difícil mudar certos pensamentos, doutrinas e costumes que, né, vêm de muitos anos atrás. Atualmente, né, depois de tantos anos e séculos, o povo hindu também ainda traz oferenda aos que foram. A gente vê isso muito presente nessa cultura hindu. E também na nossa, né? E também na nossa. Isso, Nós levamos exatamente, flores. de certa forma, levar flores e coisas do tipo. Esse culto era fiel também na Índia, na Grécia e na Itália. E os hindus, eles creem que ao fazer esse banquete aos antepassados, eles se juntam a eles. Então, por exemplo, eles acham que se eles levarem, a pessoa vai sentar do lado deles e vai estar junto com eles, né? Ali, não em corpo, mas em alma. E eles também acham que traz alegria a eles. Então, esses alimentos que eles levam é uma forma de demonstrar que as pessoas vão ficar felizes. E os arianos do Oriente e do Ocidente também compartilhavam desse mesmo pensamento. Antes de acreditar na separação da alma e do corpo, eles acreditavam que os mortos exigiam dos mortais. Então, como se fosse uma regra deles. E o grego e o hindu dizia que os mortos eram divididos e bem-aventurados. Porém, para eles serem felizes, as oferendas deviam ser levadas a eles frequentemente. Então, assim, esporadicamente não adiantava, tinha que ser com uma certa frequência. Porque se isso não acontecesse, eles diziam que a alma ia atormentar a pessoa. Então, tá como uma penalidade por não levar. E não apenas iam assombrar, mas também mandariam doenças, amaldiçoariam terras e coisas do tipo. Então, sendo o sacrifício dos vivos, para não ocorrer dessa forma, ofertar, e assim a alma dos divinos, como eles chamavam, iam reinar a paz entre os dois e receber bênçãos, segundo eles. E era como se fosse uma moeda de troca, que a entidade tinha o poder de ser forte e ativo para ajudar os humanos, apesar de não estar mais ali fisicamente. Eram direcionadas orações a eles, pedindo ajudas e favores. E quando encontravam um túmulo, eles citavam desta forma. Eles diziam assim: tu que és um Deus sobre a terra, seja-me propício. Então, eles usavam isso como oração. E através de preces, eles acreditavam que havia um poder entre os mortos, uma conexão fiel ao mundo humano. Apesar deles não estarem mais ali, eles haviam uma conexão. Eles eram denominados, como eu disse, como os deuses e não poderiam fazer apenas o bem, mas também eles tinham uma força do mal, né? Então, eles não eram bons, mas também fazer coisas ruins. E os gregos denominavam essas almas humanas que receberam a graça da morte, eram demônios ou heróis,
latinos ou lares e manés ou gênios. Então, era ali uma entre o bem e o mal. É. E voltando ali ao escopo de que era denominada a mais antiga religião entre os homens, veio até antes da adoração entre Zeus e Hidra, né, que faz muito tempo que eles eram os deuses, antes disso ainda. Eles adoraram os mortos e sendo eles temidos também, de mesma idade que eles eram amados. Pedindo ajuda, a partir daí surge a ideia do sobrenatural, que está fora da nossa capacidade humana, né? A morte foi o mistério inicial para os demais, então esse foi o primeiro mistério que surgiu na época e faz conexões a questionar sobre o visível e o invisível, o passageiro, o eterno e o humano para o divino. Uhum. Certo, Prof, minha muito parte. bem. Muito bem, é isso mesmo. Foi bom que fez a comparação entre os vários povos, né? Isso. O autor ele traz essa comparação. Tá, quem continua? Eu, professora. É Alexandriane, que está dando para me ouvir? Ah, tá. Estou ouvindo. Diane, Beleza. tá bom, pode Eu falar. vou falar o capítulo 3. Alexandre. Isso, Alexandriane. Isso. Dá para começar? Pode começar. Bom, vou falar um pouco sobre o fogo sagrado. Na casa dos gregos e dos romanos, era obrigatório ter um altar, e sobre esse altar devia haver sempre um pouco de cinzas e carvões acesos. E era obrigação também do chefe de cada casa manter esse fogo aceso dia e noite. Cada noite os carvões eles eram cobertos com cinzas, né, para evitar que se consumisse por completo. Aí pela manhã, a primeira coisa que era para ser feita era revirar o fogo e alimentar eles com ramos. E para eles, quando esse fogo ele se extinguia, significava a extinção da família. E isso é evidente que esse costume ele era baseado em uma crença, e que não se tratava de um costume qualquer. Por exemplo, eles não podiam alimentar aquele fogo com qualquer tipo de madeira. A religião ela determinava certinho dentre as árvores as quais podiam ser usadas para aquele fim. E a religião ela também ordenava que o fogo se mantivesse puro, que no sentido literal significa que, por exemplo, nenhum objeto impuro podia ser lançado nele. E no sentido figurado, que nenhuma ação pecaminosa deveria ser cometida em sua presença. E também havia um dia específico no ano, que entre os romanos era o dia 1º de março. E nesse dia, o que eles faziam? Cada família pegava o fogo e apagava ele e acendia outro imediatamente. Mas para acender aquele fogo, tinha alguns ritos que deviam ser seguidos cuidadosamente. A única maneira permitida para acender novamente o fogo era concentrar sobre um ponto qualquer os raios do sol ou esfregar rapidamente 2 pedaços de madeira determinada de espécie para conseguir uma fagulha. E tudo isso prova, né, que na opinião dos antigos, não se tratava apenas de conservar um elemento útil e agradável. Eles viam algo a mais naquele fogo. O fogo, para eles, era algo divino, que era adorado e cultuado. E eles tratavam aquele fogo como se fosse uma divindade. Eles ofereciam tudo que eles julgavam ser agradável a um deus. E em troca, né, eles pediam proteção, saúde, riqueza e felicidade. E uma das preces deles é descrita dessa forma, abre aspas, ó fogo, torna-nos sempre prósperos, sempre felizes, ó tu que és eterno, belo, sempre jovem, tu que nutres, tu que é rico, recebe de boa vontade nossas ofertas e dá-nos em troca a felicidade e a saúde, que é tão bela, fecha aspas. E também tinha um banquete que né, era o ato religioso por excelência, eles falavam, presidido pelo Deus, que havia cozido o pão e preparado os alimentos. E também tinha uma prece no início e no fim da refeição. Aí, antes de comer, eles colocavam sobre o altar um pouco de alimento, e antes de beber, eles faziam a libação do vinho. E essa era a parte de Deus, segundo eles. E assim, aquele banquete era dividido entre o homem e Deus. E para eles, tudo aquilo era uma cerimônia santa, onde eles entravam em comunhão com a divindade. E também esse culto do fogo sagrado, ele não pertencia apenas aos povos da Grécia e da Itália. Ele também estava presente no Oriente. Entre os hindus, essa divindade de fogo chama-se Agni. E uma das preces para Agni é dito assim, abre aspas, ó Agni, tu és a vida, tu és o protetor do homem. Em recompensa de nossos louvores, dá ao pai de família que te implora glória e riqueza. Agni, és defensor, prudente e pai.
A ti devemos a vida, somos tua família, fecha aspas. Então, aí como a gente pode perceber, o fogo sagrado, tanto na Grécia como no Oriente, ele era um tipo de deus tutelar para eles, que o homem ele pedia proteção, abundância, saúde e sabedoria. E uma grande prova de que na antiguidade essas crenças e costumes elas sempre estão ali, pelo fato que a gente encontra simultaneamente entre os homens das margens do Mediterrâneo e entre os povos da Península Indiana. Bom, é isso. Agora eu passo a palavra adiante para a Bruna. Muito bem, isso mesmo. A Obrigado, importância do fogo sagrado. Você vê Sim, exatamente. com aquelas crenças que as meninas falaram anteriormente, Aham, né? Das pessoas que morriam também. exato. Isso. Muito bem. Vamos lá. Quem Eu vou- continua? Sou eu, a Bruna Fernandes. A Eu Bruna vou Fernandes. continuar falando sobre os símbolos do fogo sagrado e como eles se modificaram com o passar dos anos. Basicamente, o culto do fogo ele se submeteu numa lei comum que a inteligência humana ela comandava toda a religião em si. Então, os gregos eles começaram a representar os seus deuses de uma forma humana. E aí o altar do fogo sagrado ele chegou a ser passou a ser chamado de Vesta, que era o nome da deusa. Ela era uma divindade que era representada sob a aparência de uma mulher, porque a palavra ela era designada no gênero feminino. Então ela acabou sendo chamada de Vesta. E o fogo sagrado ele não é um elemento puro que o livro cita que aquece e queima. Ele é mais uma chama viva. Ele não é um fogo que a gente consegue produzir ele. Ele é um fogo de um ser moral, é o fogo sagrado de um ser moral, que basicamente é esse fogo que mantém a vida humana na dupla manifestação, assim, sendo fonte de virtude, de saúde. Ele seria basicamente o deus da natureza humana. E depois de um tempo, esse culto, ele passa a ser jogado para o ladinho um pouco por conta de Zeus, que aí esse fogo sagrado ele passa a ser mais acessível, entre aspas, para os homens, porque antes ele era algo dos deuses, e aí com Zeus ele passa a ser acessível aos homens, já que ele era o mediador da natureza física dos humanos com os deuses. E aí, basicamente, ele era encarregado de levar a prece e as oferendas dos homens até os deuses e de trazer ao homem os favores divinos. Depois de um tempo, surge essa deusa virgem, que ela era representada por uma ordem, mas ela não era uma ordem rigorosa, cruel, ela era uma ordem moral, ela era vista como uma alma que possuía um poder de regulamentar os movimentos do mundo, assim, ela era a alma que comandava todo o corpo, toda a mente de um ser. E aí, basicamente, esse culto do fogo sagrado, ele tem uma certa semelhança com o culto dos mortos. Tanto que, para eles, o fogo, o demônio, heróis, Deus, seja lá o que fosse, para eles era tudo a mesma coisa. Então, eles basicamente, no símbolo do culto dos mortos, tinha aquela pedra sobre a lareira que repousava para um antepassado, que aquele fogo que estava aceso ali era para honrar ele, que era uma forma de manter ele vivo, que representava a alma dele, enfim. E aí, basicamente, o culto do fogo sagrado vem para isso também, tem uma certa semelhança entre eles. E aí, basicamente, é considerado que a origem do fogo é por conta do símbolo do culto dos mortos, e é possível que a raça que originalizou a população grega e romana compactuavam com esses dois cultos. E aí, essa religião, esse culto, ela perdeu um pouco a influência, perdeu um pouco o poder durante os anos, mas ela nunca deixou de existir, tanto que ela é uma das bases para o cristianismo. E aí, agora eu vou passar a palavra para a Juliana, que vai falar sobre a religião doméstica. Tá certo, muito bem. Boa noite, prof. Tá me ouvindo? Todo ouvidos. Então tá. Eu vou falar sobre o capítulo 4, a religião doméstica. Então, a religião dos primeiros tempos permitia apenas que cada deus fosse adorado por uma família.
Então, era uma religião puramente doméstica. Desse modo, a adoração dos homens era a um único Deus e os deuses não aceitavam a adoração de todos os homens. Sobre o culto dos mortos, não há semelhança alguma com os cultos que os cristãos dedicam aos santos. Uma das primeiras regras desse culto era que não podia ser observado, senão pelos familiares de cada modo. A presença de um homem que não pertencesse à família perturbava o repouso dos manes. A lei, portanto, proibia os estranhos de aproximar-se de um túmulo. Tocar o pé, mesmo por descuido, a uma sepultura era um ato de impiedade. Havia perpétua troca de favores entre os vivos e os mortos. Então, naquela época, os ancestrais recebiam, né, os banquetes dos descendentes, a série de banquetes que eles prestigiavam aos antepassados, e os antepassados ajudavam os descendentes com a ajuda e a força que eles necessitavam no mundo. Cada família tinha o seu túmulo, onde os seus mortos vinham descansar um após o outro, sempre juntos. Todos que descendiam do mesmo sangue aí deviam ser enterrados e nenhum homem de outra família poderia ser nele admitido. Toda essa religião limitava-se ao círculo de uma casa. O culto não era público. Os romanos escondiam-se no meio da casa. Todos esses deuses, fogo, sagrado, lares, manes, eram chamados de deuses escondidos ou deuses do interior. Para todos os atos dessa religião, exigia-se segredo. Se uma cerimônia fosse assistida por um estranho, era considerada perturbada, manchada por um único olhar. Mas é necessário notar essa particularidade. A religião doméstica não se propagava senão de varão para varão. Isso, sem dúvida, aprendia-se a ideia de que os homens faziam da geração. Dessa antiga opinião resultou que o culto doméstico passou sempre de homem para homem. A mulher dele não participava senão por intermédio do pai ou do marido. Depois que esses morriam, a mulher não tomava parte que o homem no culto e cerimônias do banquete fúnebre. Disso resultaram ainda outras consequências muito, muito graves no direito privado e na constituição da família. Certo. Juliana, tudo bem. Quem mais? A Rose. Então, prof, a gente finalizou o nosso livro. A Rose, eu acho que participou de outro grupo, se eu não me engano. Ela falou pra gente que... a Rose tinha comentado com a gente que ela já tinha conversado com a senhora e que ela ia permanecer em um outro grupo. Isso, é verdade, é verdade, é verdade. Ela trocou, ela mudou. Tá certo, então. E a Kelly não participou? Ela trancou o curso, prof. Ah, trancou. Eu estava achando que ela ia trancar. Trancou. Deixa eu pôr aqui. Então, e a Rose trocou. Trocou o grupo. Tá. Em que grupo que a Rose está? Vocês sabem, não? A Rose está aí? Hein, Rose? Qual é o teu grupo? Eu estou no grupo do Claudemir. Lembra, professora, que tinha 2 pessoas no mesmo grupo? A Janaína estava no 4 e no 8. Ah, você está no 4? Isso. Ah, tá. Estamos aqui, Rose. E a Janaína está no 8. Estava em 2. Ela estava no 4 e no 8 e o originário dela é só o 8. Tá. Está no 8. 8º grupo, tá. E você está no 4. Tá certo, então, Rose. Então, vocês é que vão, semana que vem, apresentar, né? Isso. Bom, isso aí. Tá joia, então. Com isso, o primeiro grupo fechou com a Juliana. Eu acho que fecha, né, Juliana? Fecha o capítulo. Prof, eu finalizei o capítulo, sim. Finalizou o capítulo. Isso. Muito bem. Então, agora o segundo grupo. O da Elaine, da Bruna, da Nicole, o Renan, a Sara, a Almeri e o André. É isso aí? Professora.
Eu não faço mais parte desse grupo também. Eu Qual? entrei no grupo do Bruno Matos. Espera. Bruno Matos. Bruno Mota. Bruno Mota, perdão. Eu estou conhecendo agora o povo. Almeri. Isso. Então... Perdão, Bruno. Qual é o grupo? Imagina, não se preocupe. Qual é o grupo? Lembra o grupo, Bruno? Qual é o teu grupo? Sim. Deixa eu pegar aqui, que eu não lembro o nome de todos. Não. Só o número do grupo. Grupo 8. No grupo 8. Então, junto com a Janaína. Isso. Tá bom. Correto, professora. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Obrigada. Aqui já marcado. Elaine, quem começa aí? Elaine, Bruna, Nicole? É a Nicole. Começa, prof. Então, vamos lá. Tá conseguindo me ouvir bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Estou ouvindo bem. Ok, então, boa noite a todos. A gente vai falar um pouquinho sobre o parentesco e o que os romanos entendiam por agnação. Então, Platão diz que parentesco é a comunidade dos mesmos deuses domésticos. E para que dois homens se considerassem parentes, era necessário que eles fizessem os mesmos sacrifícios, tivessem os mesmos deuses paternais e eles partilhassem o mesmo túmulo. Então, nesse caso, a religião doméstica é que constituía o parentesco, e não o laço sanguíneo. Então, dois homens, eles podiam dizer que eles eram parentes quando eles tivessem os mesmos deuses, o mesmo lar e o mesmo banquete. Então, é possível notar também que, desde a antiguidade, o sexo masculino ele costumava ser o principal. Até mesmo, hoje em dia, a gente vê como uma forma de machismo, né? Mas, antigamente, por exemplo, o direito de oferecer sacrifícios era só feito de homem para homem. E o culto dos mortos, ele não se dirigia senão aos ascendentes de linha masculina. Então, na opinião das gerações antigas, a mulher ela não transmitia nem a existência e nem o culto. Por isso que isso era só feito de homem para homem. E não era possível basta também... ver, Nicole, basta ver que até hoje as religiões, vamos dizer, crentes, né? Que admitem as mulheres pastoras, mas na hora de terem pronunciamentos, tal, predominam os homens. Na religião Exato. católica, né? E mesmo na religião protestante, predominam homens. Predominam os homens. Então, você vê que isso vem de longe, essa predominância, né? Essa predominância. Exatamente. Então, antigamente também não era possível pertencer a duas famílias, senão a do homem. Então, por exemplo, se a mulher ela se casasse com o marido, ela parava de reverenciar a família dela e passava a referenciar a família do marido dela. E como que funcionava o parentesco? Então, caso em um culto dois homens se encontrassem um mesmo ancestral em comum, eles eram considerados parentes. Então, dessa forma, era possível perceber o porquê, aos olhos da lei romana, dois irmãos consanguíneos, eles eram agnados, e dois irmãos uterinos não eram. Então, não era feito pelo nascimento, mas pelo culto que se reconhecia verdadeiramente os agnados. Então, resumindo, sem dúvida, na Índia, na Grécia, na Roma, houve uma época que o parentesco pelo culto, ele não foi mais o único a ser considerado. E à medida que a antiga religião ela foi se enfraquecendo, a voz do sangue ela começou a falar mais alto, e o parentesco por nascimento, hoje em dia, ele é reconhecido em direito. Então, essa é a minha parte, e agora eu vou passar a vez. Muito bem. Tá, joia. Isso mesmo. Aquilo que a gente fala na aula sobre agnação é esse parentesco que o livro comenta. Ele, além de ser os agnatos, os parentes entre si, são parentes civis, como o autor chama, né? Parentes civis, eles são também, na verdade, regidos pelo mesmo Senhor. E eles reverenciam os mesmos mortos, que são os mortos da família, que eles chamam de deuses, manes, né? O que é manes? Manes são deuses, né?
os deuses que eles reverenciam. Então tá, continua. Quem que vai continuar? Mesmo, Nicole? Eu, professora Bruna. A Bruna, isso, Bruna. Então, primeiramente, boa noite. Eu vou falar sobre o capítulo 6, que é sobre o direito de propriedade. Ali o autor começa dizendo que os princípios que os antigos se basearam, eles contribuíram para o surgimento de diversas das nossas leis. Algumas raças, elas jamais utilizaram propriedade privada e outras só depois de muito tempo e com muito custo. Para os tártaros, o direito de propriedade ele existia quando se tratava de rebanhos, mas não quando se tratava de solos. Já para os germanos, a terra não era de ninguém. A Grécia e a Itália, desde a antiguidade, elas reconhecem e praticam a propriedade privada. As raças que não concediam ao indivíduo a propriedade do solo, elas concediam pelo menos o direito sobre os frutos do trabalho das colheitas. Então, em algumas cidades, era obrigatório os cidadãos se reunirem e consumirem as colheitas juntos. A ideia de propriedade privada, ela fazia parte da religião. Então, cada família tinha seu lar e seus antepassados. Esses deuses eram sua propriedade exclusiva. O lar das famílias era sua propriedade e eles não podiam jamais abandoná-lo e tinham que nascer e morrer ali. Então, por conta dessas regras religiosas, os antigos jamais tiveram uma vida de comunidade. O túmulo ele também tinha grande importância na religião dos antigos. A família ela tinha um túmulo comum, onde todo mundo que fazia parte tinha que ser enterrado. Então, para o túmulo tinha a mesma regra do fogo sagrado. Não era permitido juntar duas famílias em uma mesma sepultura. Assim como não podia se unir dois altares domésticos em uma só casa. Era considerado impiedade enterrar um morto fora do túmulo da família e era como se estivesse colocando no corpo de um estranho. A família ela se apropriou da terra enterrando nela os mortos. Era antigo o costume de enterrar os mortos no campo de cada família e não em cemitérios. Todas essas crenças, costumes, leis resultaram claramente do que foi a religião doméstica, que ensinou o homem a se apropriar da terra e ter direito sobre a mesma. E foi a lei das 12 tábuas que, deixando o túmulo ao seu caráter inenarrável, libertou o campo. Então, foi permitida a divisão da propriedade, caso houvesse muitos irmãos, mas com a condição de se realizar uma nova cerimônia religiosa. Então, somente a religião podia dividir o que a religião tinha proclamado indivisível. A lei das 12 tábuas, ela não poupa naturalmente o devedor, então ela não permite que a propriedade seja confiscada em proveito do credor. O direito de propriedade ele é inviolável e superior a tudo. E era isso a minha parte, professora. Muito bem. Quem que continua? Oi, professora, eu que continuo. Eu vou falar sobre a antiga moral da família. A antiga moral da família, ela traz muito sobre religião também, tá? Ela traz que a história, né, ela não estuda só os fatos materiais. Então, ela também estuda o que o ser humano passa, conforme as idades. Ela estuda diretamente a alma do ser humano, né? E ele traz muito isso da religião. Porque, assim, um homem, né, ele sempre foi o centro de tudo. E a religião traz isso, né? Traz que o homem seja o centro da casa, seja o centro de tudo. Naquela época, o homem ele não podia nem, por exemplo, se alguém pegasse e fosse pedir alguma oração, né? Que não fosse do mesmo parentesco ali, ele não podia dar oração para aquela pessoa, ele não podia abençoar aquela pessoa, né? Naquela época eles tinham muitos mandamentos, né? Eles seguiam muito à risca mesmo a religião deles. Então, era sempre o homem que era a autoridade e que a religião, ela dá autoridade a um homem, né? Porque até nos dias de hoje ela também dá, porque a gente vê, que nem a senhora falou, nas igrejas, né? Tem igrejas que não deixa ter pastor, é só pastor, né? Então, ele traz muito a autoridade do homem, a religião traz muito isso, né? E naquela época ele trazia muito mais, né? Ele não trazia... Ele passou a ter um direito moral, né? Depois da oração do Provérbios, né? Mas antes disso, ele sempre teve, até nos dias de hoje, né? Nunca mudou. A religião sempre ser o centro de tudo e o homem sempre ser a autoridade. Então, naquela época, a crença era muito maior. Ele não podia abençoar outra pessoa. Era sempre só aqueles que eram os irmãos, no caso, a família, né? Também não podia entrar na casa dele outras pessoas estranhas, né? Então, essa parte do capítulo trouxe muito essa parte da autoridade, né? Que a religião traz perante o homem. Certo.
Muito bem. Bom, professor, agora sou eu. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre o capítulo 8, que é autoridade na família. Como a Elaine tinha dito, o homem, ele tinha toda a autoridade, né, na casa dele. Sendo assim, a diversificação nas organizações familiares, assim como nas suas formas de socialização, certo, professora? Aquelas que se refere principalmente nas uniões matrimoniais e laços de parentesco, enquanto essas referem-se aos diferentes papéis exercidos, de acordo com a idade e gênero dentro da família. Sendo assim, as organizações, professora, familiares, ainda registram o predomínio da família a registros crescentes, também nas famílias matrilocais. Certo, professora? Entretanto, predomínio simbólico da família torna-se ideal na sociedade. Assim, cabe a algumas características deste modelo de família. Estrutura que era principalmente era hierarquizada, assim fala. Sendo assim, divisão sexual do trabalho, tipo de vínculo efetivo, controle de sexualidade feminina e dupla moral. Agora eu passo para a Sara. Boa noite, professora. Tá me ouvindo? Boa noite. Então, eu fiquei com 2 capítulos, o capítulo 7 e o capítulo 10. O capítulo 7 fala sobre o direito de sucessão, né? Naquela época, a sucessão dizia a respeito do culto e religião, né, de uma pessoa bem-sucedida, onde o culto acontecia entre a família, né? Então eles aceitavam, não precisava ter um laço familiar para eles incluírem no culto. Só o fato de eles terem esse laço religioso já era um quesito para eles estarem no culto. Embora esse direito, e o direito de sucessão também é um direito de propriedade. Embora esse direito de propriedade tinha sido estabelecido para o culto de hereditário, quando o homem morre, o culto continua, o lar não acaba e o túmulo não pode ser abandonado. E a continuação da religião continua, com a continuação da religião doméstica, o direito de propriedade também continua. Os dois estão bastante unidos, o direito de propriedade e o direito e a religião doméstica, no caso. As regras do direito de sucessão é baseada esse termo aí mesmo, professora, que eu me enrolado para falar agora. Enfim, o filho tem a continuação natural e obrigatória no culto, né? Pois ele é o herdeiro dos bens. É uma parte hierarquizada, né? Isso, exatamente. Ele, pelo fato de ele ser o filho, ele acaba tendo essa responsabilidade depois que o pai ou o homem acaba falecendo. Então, essa junção feita entre os homens é o que faz o filho ter a herança mas não é a vontade do pai, no caso. E sim... Oh, meu Deus. Calma aí, professora. Que saiu aqui o texto. Aqui. Tá. Então, assim, o pai não tem a necessidade de fazer o testamento do filho que herda o plano de direito previsto na lei da época. Não é obrigatório, né? Mas nas leis antigas, à primeira vista, de fato, nas leis antigas da Roma, da Grécia, era bem isso que a Nicole até falou, era muito injusto com as mulheres, elas não tinham voz, não tinham nada, elas só acatavam e pronto. Inclusive, quando a filha perdia, quando
o pai falecia e só tinha uma filha como herdeira, ela não tinha direito à herança. Uma delas, durante o direito grego, né? Mesmo ela sendo casada, ela não tinha direito nenhum à herança, pois ela era casada, então ela tinha que se submeter somente ao que a religião do marido, o que o marido dizia e mandava, né? Mesmo ela não sendo casada, ela também não tinha direito a essa herança. Não tinha direito. Não, ela não tinha direito. Isso. E agora eu vou falar sobre o capítulo 10, que é sobre os gens em Roma e na Grécia. A gens, né, Roma e na Grécia, de fato era um grupo, né, constituído por regras, democracia. Então eles tinham o culto deles também, né, as suas festas religiosas. Então assim, os membros eram bem unidos, um ajudava o outro. Então eles decidiam tudo em conjunto. Tudo que era para o grupo, eles decidiam em conjunto, né? Então, eram criadas leis e todos respeitavam para ter a própria organização na cidade, no caso, no gens, né? Que eles falavam tanto. Porém, a gens era uma espécie de parentesco artificial e uma associação política entre várias famílias, né? Que acompanhavam com julgamentos, né? Se caso acontecesse, alguém fugisse da lei ou do acordo que eles colocassem no grupo, eram julgados e eram sentenciados. Deixa eu ver aqui. Calma aí, professor, que eu fiz um resumão e eu tô aqui me achando, tá? Tá. Então, assim, agora a conclusão dentro de todos esses fatores, né? Tanto quanto os meus colegas falaram, é que o ponto de vista do autor, as ideias e pensamentos e costumes das leis da Grécia Antiga e Roma Antiga, a gente pode concluir que em tudo isso a questão do direito está envolvida. De alguma forma, algum fator está envolvido e acaba organizando todas essas questões. Mesmo porventura sendo um pouco injusto, por conta da questão das mulheres e tudo mais, porque o homem era o que prevalecia, né, o que tinha mais poder, tinha a questão do direito para organizar todos esses fatores. Tanto entre as famílias, tanto entre os entre os parentes, né? E por isso, com tudo isso, ajudava a não ter conflitos, né? Entre os grupos, entre as famílias, nos cultos, eram né? as pessoas da grande família, né? Não era uma coisa bagunçada, por mais que não fosse em algumas partes justas, era uma coisa organizada, não era uma coisa bagunçada. Que tinha regras, tinham processos, tinham rituais, então era uma coisa organizada. E essa é a minha parte, professora. Então tá só. E daí, o André Rodrigues, participou também com vocês? Não. Não, só foi eu, a Nicole, a Elaine, a Bruna e o Renan. O André não participou? Não. Não, né? Não veio também, né? Então tá. Então tá aqui, eu já tomei nota. Que não tem nada. Tá. André Rodrigues? André Rodrigues. Vamos ver você, né? Isso. Então tá. Bom, muito bem. Agora vamos para o terceiro grupo, então, que vai falar do capítulo 1 ao capítulo 7. Tá? Então vamos lá. A Ágata, a Paula, o André Yuji, a Larissa Andrade, Henrique Linhares, a Amanda Alvarenga e a Cristiane Cardoso. Tá certo o grupo? Isso mesmo. Então vamos lá. Quem começa? Eu. Então vamos lá, Alba. Então, boa noite a todos. O nosso grupo vai começar a falar, eu vou começar a falar do capítulo 1, né? O capítulo 1, ele trata sobre a frátria,
a cúria e a tribo. Então, já para iniciar o texto, o autor ele só faz um adendo ali que até o momento a gente não consegue datar em anos todos esses ocorridos, né? Mas que por uma sucessão de ideias, a gente consegue ter uma noção mais ou menos de em que época que ocorreu todos esses costumes, né? Ali ele faz uma noção, talvez, a uma Grécia Antiga, né? Só para a gente tentar se situar ali um pouco no período que isso tudo está ocorrendo. Então, ali o meu capítulo, ele fala basicamente sobre a questão da relação entre a família e a religião. Então, para iniciar da família, ele fala que ao mesmo tempo que a família ela pode ser algo muito grande, ela pode ser também uma associação humana acanhada, principalmente por conta da dependência que ela tem dos outros, né? Dependências físicas, morais, religiosas, materiais, até porque era muito difícil que uma família conseguisse se autossustentar em tudo que ela precisava, né? Por mais grande que ela fosse, era muito difícil. Então, geralmente, ela tinha essa dependência de uma outra família para conseguir sobreviver. E aí, no quesito família e religião, a gente volta um pouquinho ali no assunto que a Juliana, se não me engano, falou no primeiro livro, da questão dos deuses domésticos, né? Nessa época também ele tinha essa questão de que a família, né, e o homem, ele tinha os seus deuses domésticos e ele não poderia adorar a deuses de outras famílias. Então aí, com o passar do tempo, isso foi um pouco mudando, né? Ali o autor fala até um pouco da questão de subestimar a inteligência humana, né? Então, com a evolução da inteligência humana, o ser humano e o homem, ele foi entendendo que tanto a religião quanto a sociedade humana, eles deveriam crescer em conjunto, e não cada um ter o seu isoladamente, né? Que esse crescimento em conjunto, ele seria muito mais valioso para ambas as partes. E aí, com essa evolução do pensamento, é que surge a frátria e a cúria. A frátria, ela é denominada na língua grega e a cúria na língua latina. Pelo que eu entendi ali no livro, tem essas duas denominações, mas eram basicamente a mesma coisa, né? Elas seriam a fusão de duas famílias que poderiam escolher um deus em comum para adorar, né? Não deixariam de ter os seus deuses domésticos, mas teriam um deus em comum e poderiam fazer cultos em favor desse deus em comum, né? Tanto a cúria quanto a frátria, elas tinham os seus chefes, né, que seriam os sacerdotes, eles seriam o curião ou o fratriarca, e ele ficaria responsável por presidir esses cultos, principalmente ali a parte de sacrifícios e adorações, né? Então, eles teriam um altar, e nesse altar eles exaltariam a esse deus, e ali ele colocariam sacrifícios de animais, colocariam bolos, frutas, enfim, vários tipos de alimentos, e aí, ao final do culto, todos poderiam partilhar desse alimento, demonstrando um ato de comunhão ali entre todos que estavam presentes, né? E aí, a única exigência para você fazer parte dessa cúria ou dessa frátria era que você fosse filho de um casamento legítimo entre membros já integrantes dessa cúria e dessa frátria. Então, aí, quando a criança nascia, ela era levada a esse culto, né? Como se fosse um culto de apresentação. Eles faziam também esse sacrifício, essa adoração, e a criança era apresentada como membro daquela frátria, e aí todos partilhavam novamente dos alimentos ali para consumar esse ato, né? E aí, com novamente o passar de mais alguns anos, surge a fusão dessas próprias frátrias e dessas cúrias entre si, gerando a criação das tribos, né? E aí as tribos, elas já acabam sendo comunidades maiores, né? E aí elas têm já suas próprias assembleias, suas próprias regras, suas próprias leis, né? Inclusive seus próprios direitos. E aí o autor denomina como sendo a primeira criação e dando a origem a uma sociedade independente na história. Essa é a minha parte. Muito bem. Isso. Está bem explicadinho. Obrigada. Bom. Tá joia. Vamos lá. Oi, professora. Eu vou falar agora. André. O André. Então vamos lá, André. Bom, eu vou falar sobre o capítulo 2, que fala sobre o culto dos mortos. O capítulo já começa falando sobre a crença, né? Dar umas regras de conduta para essa sociedade. E que o morto, naquela época, eles falam que ele necessitava de alimento, de bebida, né? Tipo, como se estivessem adorando os mortos.
também foi onde estabeleceu uma religião, que para eles os mortos eram criaturas sagradas e os antigos os veneravam como se fossem os deuses. E os gregos chamavam esses deuses de deuses subterrâneos. E já os romanos, eles deram aos mortos o nome de deuses manes. Manés, não sei. Manes. Manes, né? Isso. Manes, O culto dos mortos, ele também se é encontrado com os helênios, com os latinos, com os sabinos, com os etruscos e com os hindus. E é muito citado também o livro das leis de Manu, que falam que como é importante esse culto, né? E como ele é provavelmente o mais antigo entre os homens. E até hoje, na verdade, né? Existem práticas até hoje desses cultos. O culto na Índia era o mesmo culto que existia na Grécia, na Itália. E o hindu, no caso, ele deve oferecer para a alma dos mortos um alimento chamado sarda, que seria arroz, leite, algumas raízes, para agradar, né? E caso eles deixassem de oferecer a sarda ao morto, a alma desse morto se tornaria uma alma errante e poderia vir para atormentar os vivos e assombrar eles, né? Sendo doenças e até restabelecerem a volta dos rituais para esses mortos. Pois o morto cultuado havia um papel importante na vida das pessoas. E essa religião dos mortos, ela parece ter sido a mais antiga de todas, até mesmo antes de adorarem Indra, Zeus, outros deuses. O homem adorou seus mortos pela primeira vez. A primeira vez que o homem começou a adorar os mortos, no caso, foi quando ele começou a ter uma ideia sobre o sobrenatural também. E começou a acreditar em coisas que transcendiam a vida, né? A morte. E aí começou a ter o seu primeiro grande mistério e elevar o pensamento do invisível ao visível e do humano ao divino. Uhum. Um momento que eu me perdi aqui. Ele fala também que os gregos e os romanos tinham opiniões bem parecidas, né? Que se deixassem de oferecer aos mortos o banquete fúnebre, logo esses mortos iam acabar saindo dos túmulos. E como sombras errantes, eles iam vir esses mortos gemer em noites silenciosas e tudo mais, vindo para realmente atormentar as pessoas. E acho que... Certo. Tá, muito bem. Isso aí. Muito bem. Depois do André, quem é que vem? O Henrique. O Henrique. Vai lá, Henrique. Boa noite a todos e a todas. Vou, então, explicar aqui, a minha parte é o capítulo 3, tentar contar um pouquinho como forma-se a cidade. Por séculos, aí, a família foi a única forma de sociedade existente, como a galera já mencionou bastante aí. Podendo contar com até milhares de indivíduos que compartilhavam do culto as mesmas divindades domésticas. Que a ideia de um Deus universal, ela só prospera, enfim, com o desenvolvimento da sociedade humana, né? Até esse momento aí não era assim. Essas religiões domésticas impediam que duas famílias distintas se misturassem, mas essas podiam se unir para celebrar algum culto em comum. Sendo assim, certas famílias formavam um grupo no qual a língua grega deu o nome de fratria e a latina de cúria. Essa união se acompanhou do culto às divindades superiores comuns às famílias. Cada fratria, ou cúria, tinha o seu chefe, curião ou fratriarca, cuja principal função era presidir os sacrifícios. A fratria tinha suas deliberações e assembleias, podia promulgar decretos, enfim. Na fratria existia um sacerdócio, uma justiça e um governo. E muitas delas se agruparam, formando assim as tribos. Essa também tinha a assembleia, que promulgava decretos, tinha tribunal e direito de jurisdição sobre os seus membros.
Até onde se sabe, as tribos eram independentes, sem poder acima delas. Essa é a minha parte. Obrigado. Muito bem. E daí, com as tribos, elas unidas, elas formam o quê? As cidades, né? Exatamente. As cidades. Exatamente. Então, vamos lá, Agatha. O capítulo 4, ele coloca a cidade, faz a relação entre a cidade e a religião, né? Ele coloca a cidade como associação entre as famílias e essas tribos com a religião, ou seja, ele fala que as cidades é resultado de um ato religioso e que o local onde essas tribos e essas famílias iriam se alocar, né, eram escolhidas e reveladas pelos deuses. E que no dia da fundação dessas cidades eram feitos sacrifícios, ou seja, as pessoas pulavam as chamas de uma fogueira para que pudessem se purificar e recomeçar nessa cidade. E eles colocam, como a Amanda falou, né, eles colocam os gregos e os romanos como esses povos antigos que acreditavam que a cidade era revelada pelos deuses. E, portanto, para eles, a cidade era o domicílio desses deuses, ou seja, os povos exaltavam esses deuses e sempre requeriam eles na sua religião, né? E, portanto, a cidade era considerada um acordo entre os deuses e o seu povo. Então, ela nunca poderia ser abandonada e sempre ela deveria ser sempre cuidada e preservada. É isso. O que mostra é que, na verdade, como que a religião, as crenças, né? Como elas foram importantes na vida dessas populações antigas. E a gente, vendo agora, assistindo esses programas da canal de história, tal, falam sobre os achados arqueológicos e eles encontram muitos utensílios que eles atribuem a religiosos. Né? A religião, na verdade, para eles era a única explicação, né, do mundo. Eles encontravam todas as respostas na religião. Porque não tinha ciência ainda, né? Não tinha. Então, e aí isso comprova por esses estudos arqueológicos que são feitos, pesquisas. Então, comprova realmente que a religião, seja aquela religião, a crença que eles tinham, né? Que para onde que essas pessoas iam quando morriam, né? Então, por isso que eles acreditavam que as pessoas viravam deuses, né? Então, acreditavam nos deuses, porque era uma forma de se atribuir algum sentido à vida que teve na Terra, né? Então, é bem interessante. E isso até os dias de hoje. É o fundamento das sociedades, né? Sejam sociedades mais antigas ou mais modernas, a religião ela tem uma resposta a essa relação religiosa. Exatamente. A religião traz... Porque a gente tem muito na cabeça que a vida é só trabalhar e morrer, mas aí a religião traz um outro sentido para a vida, né? É o sentido para a vida, isso mesmo. Muito bem, muito bem. Obrigada, professora. Agatha. Muito bem, Agatha. Ótimo. Quem é que continua? Professora, eu vou dar continuidade. Paulo. Quem que é? Paula Eduardo. Muito bem, Paula. Então, eu vou falar sobre o capítulo 5, que o subtítulo é O Culto do Fundador, a Lenda de Enéas. Então, o fundador, ele era um homem... ele era um homem que realizava o culto religioso, né? Então, sem ele, a cidade ela não podia se estabelecer. Ele era como se fosse uma base mesmo ali para as pessoas. Então, a gente pode imaginar o respeito que a sociedade tinha por esse homem, né? Enfim, depois de morto, ele foi cultuado como um deus, até a professora acabou de mencionar isso.
e passava a ser um antepassado comum para todas as pessoas daquela cidade. As pessoas consideravam Enéas o fundador de Roma. Então, quando aconteceu a destruição de Troia, graças a Enéas, o fogo sagrado não se extinguiu, como a Ágata explicou também. Isso aconteceu porque o povo e os deuses fugiram com Enéas e procuraram um novo local para que eles pudessem se estabelecer e ali construir, né, a nova cidade. Então, mas também não poderia ser qualquer lugar, porque a escolha desse novo local sempre foi ligada aos deuses. Então, Enéas consultou primeiro os oráculos e deixou se conduzir pelas divindades ali, né? Para que houvesse mais sabedoria e bênçãos até sobre essa procura, porque a religião conduzia a ele. Enfim, essa é a minha parte, professora. Certo. Próxima, Tá bom. Larissa. Muito bem. Agora quem continua? Eu, professora Larissa. Larissa. Vamos lá, Larissa. O meu capítulo é sobre os deuses da cidade. Nos tempos antigos, o que constituía o vínculo de toda a sociedade era o culto. Assim como o altar doméstico mantinha unidos ao seu redor os membros de uma família. O culto de uma cidade era a reunião daqueles que tinham os mesmos deuses protetores e que celebravam os atos religiosos no mesmo altar. O altar da cidade estava fechado dentro de um edifício que os gregos chamavam de Pritaneu e os romanos Templo de Vesta. Cada cidade possui seus próprios deuses e eram comumente da mesma natureza que os da religião primitiva. Todo homem que prestará algum serviço à cidade, desde aquele que fundará, torna-se um deus para essa cidade. Não havia nada mais sagrado em uma cidade que esse altar, sobre o qual o fogo sagrado estava sempre aceso. Essa grande veneração logo se enfraqueceu na Grécia, porque a imaginação grega deixou-se levar pela beleza dos templos, a riqueza das lendas e a beleza das estátuas. Mas em Roma não se deu ao mesmo. Os romanos nunca perderam a convicção de que o destino da cidade estava ligado ao lar, que representava seus deuses. O respeito que se dedicava às vestais prova a importância do seu sacerdócio. Se um cônsul encontrasse uma no caminho, mandava baixar diante dela as armas. Em compensação, se um vestal deixasse apagar o fogo ou maculasse o culto, faltando aos seus deveres de castidade, a cidade, que então se julgava ameaçada de perder seus deuses, vingava-se da mesma enterrando vivo, né, a pessoa, os vestais. Os mortos, fosse quem fosse, eram guardas do país sob condição de lhe renderem o culto. As cidades possuíam divindades poliadas, entre eles Zeus, Atenas e Hera. Cada cidade possui seu corpo de sacerdotes. Entre os sacerdotes de duas cidades não havia nenhum vínculo, pois cada um possui seus dogmas, suas orações, livros litúrgicos, sempre mantido em segredo. Os homens rendiam culto a seus deuses em troca de proteção da cidade. Quando uma cidade era conquistada, atribuíam a culpa aos seus deuses, atirando-lhe pedras e destruíam seus templos. Em tempos de guerra, procuravam se apoderar dos deuses das cidades, conquistadas através de cerimônias, tanto para o seu lado como para destruí-lo. Essa é a minha parte, professora. Tá, muito bem. Quem continua com a Larissa? Agora sou eu, professora Cristiane. Tá. Só pediria para a professora me avisar, eu estou com a internet um pouco instável. Se Sei. começar a pipocar, eu troco de equipamento. Tá bom.
O meu capítulo é o 7, né, que fala sobre a religião na cidade, e ela vai ser dividida em 4 partes, tá? Então, a primeira seriam os banquetes públicos. A exemplo dos banquetes domésticos, realizados pela necessidade de se comunicar com os deuses, havia uma cerimônia de culto em comum entre os cidadãos para honrar as divindades protetoras, com a crença de que a proteção da cidade dependia de sua realização. Esses banquetes assinalam tradições e costumes que existiam em toda parte, com a realização de imolações, libações e preces. Além do banquete, a religião determinava uma refeição sagrada diária. Determinava, né? Alguns homens escolhidos deveriam comer juntos na presença do lar e dos deuses protetores. Acreditava-se que a não celebração deste ritual era motivo para a perda de favor dos deuses. Com o objetivo de agradar os deuses, os cidadãos recebiam ornamentos diversos, coroa de folhas e flores e também usavam roupas brancas, cor considerada sagrada. Os que participavam dessa cerimônia religiosa recebiam o título sagrado de parasitas, revestidos momentaneamente de caráter sacerdotal, mas a lei também punia os que se recusavam a fazer parte deste banquete. Havia um ritual a ser respeitado nas refeições, as orações, as libações e hinos, e era visto como impiedade grave alterar um desses costumes, como mudar a espécie do vinho, incluir um prato novo, alterar o cozimento dos alimentos ou mesmo mudar o tipo de vaso, com responsabilização de toda a cidade diante dos deuses. Estes costumes antigos, observados em outros locais como Itália, Grécia e Roma, continuavam invariáveis e reforçam a ideia de vínculo dos membros de uma cidade, pois os homens estão ligados em comunhão na presença dos deuses acima de outros interesses. Parte 2. As festas e o calendário. Para honrar seus deuses, o homem sempre estabeleceu datas especiais enfatizando sentimentos religiosos. Na fundação das cidades, os antigos fixavam dentro dos seus limites os deuses nacionais. O que era sagrado dava lugar a uma festa e todos os cidadãos, vestidos de brancos, coroados, cantando preces, participavam da cerimônia em procissão. A festa do fundador, que era o herói da cidade, invocado como protetor, entre os quais estavam Rômulo, Sérvio, Túlio e Teseu. Havia ainda a festa dos campos, da semeadura, da floração, as das vindimas, tudo regulado pela religião. Não se podia oferecer aos deuses uma libação com vinho de parreira não podada. Muitas eram as festas em honra às divindades em cada cidade, e à medida que novas divindades eram incluídas, fazia-se necessário adaptar uma data para cultivá-las. As festas religiosas eram caracterizadas por proibições de trabalho, obrigações de estar alegre, pelos cantos e jogos públicos. O calendário, uma sucessão de festas religiosas, era regulado pelas leis da religião e de conhecimento apenas dos padres. Havia convocação do povo para saber quais festas haveria no mês. No calendário também não eram considerados fenômenos como o Sol e a Lua, nem padronizados períodos de tempo, tendo às vezes alongamento ou encurtamento do ano. Como cada cidade tinha particularidades, o calendário de uma era diferente da outra, considerando a religião e os deuses homenageados, os meses e as festas não tinham o mesmo nome. Que confusão, hein, professora? Olha! Se hoje a gente já se bate com esses feriados que tem, imagina. Naquela época. Imagina naquela regra, né? Tudo cheio de regra. Tinha que ser tudo daquele jeito. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus o livre. Ainda bem que a gente se livrou das chibatas. 3. O censo e a lustração. Uma cerimônia de grande importância era chamada de purificação, celebrada todos os anos em Atenas e a cada 4 anos em Roma.
Causava bastante temor aos cidadãos, pois tinha como objetivo resgatar as faltas cometidas ao culto, sendo necessário um sacrifício expiatório para tranquilizar o coração do homem. Era necessário o auxílio do magistrado encarregado para a aceitação da cerimônia. Era necessário o auxílio do magistrado encarregado para a aceitação da cerimônia pelos deuses. Os magistrados também possuíam um grande poder. Ele dispunha cada homem nas diferentes categorias para a realização do ato sagrado, fixando estas mesmas categorias até a próxima lustração, né? Quem era senador ficava senador, quem era cavaleiro ficava cavaleiro, e cidadão simples. Até tinha uma observação, né, que eles podiam excluir o cidadão dessa cerimônia, né, para não receber a purificação. Eles escolhiam ao bel prazer, né? Todos os cidadãos eram convocados e no dia estabelecido reuniam-se fora dos muros em silêncio, acompanhando o ritual que constituía gregos e romanos e o sacrifício expiatório. A procissão continuava e o magistrado pronunciava oração e emolava as vítimas. Para este ato, duas coisas eram de suma importância: a realização de um recenseamento para garantir a presença de todos e que nenhum estranho estivesse entre os cidadãos para não perturbar ou viciar a cerimônia. Quem não se inscrevesse no censo ficava fora da cerimônia, não seria purificado e também não era mais considerado cidadão para os deuses. Somente os cidadãos assistiam às cerimônias, mas as pessoas e as coisas que dependiam deles, declaradas no recenseamento, eram purificadas. Ao término do ritual, a cidade ficava em paz com os deuses. Uma dúvida, professora, no caso nessa imolação das vítimas, para mim, não sei se é uma pergunta meio sem sentido, para mim não ficou claro se essas vítimas seriam pessoas também, ou só os animais? Não, animais. Eles não eram canibais, não. Tá. Não eram. Eles eram animais, que eles matavam e depois repartiam em todos os que participavam do banquete para poder comerem assado, né? Eles cozinhavam, assavam em fogueiras. No caso dessa cerimônia, né, em si, eles usavam aqui, né, que eu até não falei, o carneiro, o porco e o touro, mas na minha leitura, assim, eu achei que eles emolavam pessoas as vítimas humanas. Também seriam as pessoas. Não. Entendi. Eu saiba, não. Que eu saiba, não. Eu saiba, não. E a parte 4 fala sobre a religião na Assembleia, o Senado, no Tribunal e no Exército e o triunfo. A vida pública era regida pelos deuses, seja como protetores ou como cruéis inimigos. Em dias de desastre, atividades eram suspensas, pois os povos acreditavam que os deuses estavam ausentes ou irritados. Locais como tribunais ou lugares de reunião eram considerados sagrados, não se podendo iniciar uma assembleia, oratória ou deliberação sem um ato religioso, pois as decisões seriam consideradas nulas. Em algumas cidades só se administrava a justiça em dias determinados pela religião. Em outras, rituais eram marcados para fundar cidades, consagrar templos e dispor o exército em ordem de batalha. Na guerra, a religião era considerada mais poderosa do que a paz. Entre os romanos, a base militar não travava batalha contra a vontade dos deuses. Os espartanos esperavam o sinal dos deuses para defender-se do inimigo e saírem vitoriosos no combate. E após o triunfo, era realizada mais uma cerimônia sagrada e oferecia-se outro sacrifício, atribuindo a vitória aos deuses da cidade. A religião intervia em todos os atos que envolviam os homens. A alma, o corpo, a vida pública, a vida privada, os banquetes, entre outros, mas não era visto como impostura. Segundo Montesquieu, os romanos inventaram o culto não como uma utilidade pública, mas para refrear o povo, pois o Estado antigo estava submetido à religião. Essa é a minha parte, professora. Isso aí. E com isso, vocês fecham o grupo 3. O capítulo 7º
do terceiro livro. Isso. Né? Muito bem. Está ótimo, está tudo muito bem. Então, fica o quarto grupo, fica para o dia 18. Vocês começam, vamos ver se conseguimos fechar dia 18 todos os grupos. Tá certo? Porque dia 11 tem as bancas. É às 7h15. Horas, 7h15 começa, certo? E daí vão ser 5 bancas. Aí vocês vejam até às 9, mais ou menos, quantas bancas vocês participam, e daí vocês passam um resumozinho, um relatóriozinho, e mandam para mim. Todos juntos, tá? Assim, quer dizer, as bancas, uma atrás da outra. Tá bom? Então, eu vou fazer a chamada. Daí, porque são 20 para as 9, se eu soubesse que daria, a gente poderia já entrar numa parte do direito às sucessões, né? Que seria, eu até pensei na próxima aula, mas aí eu não salvei essa parte para vocês. Eu poderia ter colocado, mas eu não coloquei, daí vai atrapalhar daí. Eu não tenho aqui. Quer dizer, eu tenho, mas teria que mandar depois para vocês o texto. Deixa eu ver aqui se eu... É o que mais ou menos fala o livro do autor, em torno de aqui, não sei se aqui. Direito canônico, não. Bom, poderia ser até o direito canônico. É pequeno. Mas... O direito às sucessões, eu cheguei a dar para vocês? O direito das sucessões, nós chegamos a fechar com vocês? Eu acho que fechamos, né? Direito das sucessões. Foi dado, sim, direito das sucessões. A divisão, a partilha, foi dado. Foi dado, Foi na professora. última aula, professora. Foi dado na última aula. Isso, tá certo. Então, agora, o que seria direito canônico. O direito canônico. Esse aqui. Deixa eu ver aqui, dar uma olhada. Mas esse é longo. Esse não vai dar. Esse é muito longo. Eu teria que deixar esse para depois, porque também nós não temos muitas aulas, não. Não temos, não. Professora, só uma pergunta. É obrigatório a senhora não dar aula no dia do TCC? É porque eu tô na banca. Ah, entendi. Entende? Então, eles marcaram. O professor Rafael sempre marca as bancas nos dias de aula, que os professores têm aula. Ah, tá, entendi, professora. Para poder aproveitar a aula, os alunos assistem, não perdem uma atividade, tá? Nesse sentido, né? Tá. Infelizmente. Não, professora, fala. o relatório que a gente faz vale nota ou não? Pois isso que eu falei para vocês. Na verdade, vale frequência, mas eu quero ver se eu atribuo alguma pontuação para poder ajudar,
aí nas pontuações. Tá joia? Entendi, professora. Isso. Tá bom? Daí a gente já... Porque 25 para 40 tem 15 pontos ainda. Tem que fechar isso tudo, né? Tá bom, então? Eu vou fazer a chamada, já são 15, quase 10 para as 9, né? Infelizmente. Tá bom, então. Luciane Luft. Presente, Então, professora. Isso. Camila. Presente, prof. Larissa Andrade. Presente, professora. Daiana Santos. Daiana. Presente, Leiliane. professora. Tá. Leiliane Moraes. Presente, professora. Tá. Henrique Linhares. Presente. Anderson. Presente, professora. Ágata Barbosa. Presente. Matheus Figueiredo. Presente. Cristiane Agner. Presente, professora. Maiara. Presente, professora. Paula Eduarda. Presente. Bruna Guedes. Presente. Paulo Rafael. Presente, professor. Tá. Lavínia, né? A Solovi. Presente. Alana. Amanda Alvarenga. Presente. Claudemir. Presente, professora. Elaine da Silva. Presente, professora. Sara Cristina. Presente, professora. Nicole. Presente, prof. Juliana Forlim. Presente, professora. André Iugi. Presente, professora. Zipperer. Presente. Renan Gabriel. Presente. Amanda Mouro. Presente. Almeri. Presente, professora. Lara de Matos. Lara de Matos. Juliana Nunes. Professora, Lara. a Lara pediu para avisar que ela teve que sair um pouquinho antes, tá? Da aula, mas ela estava até agora. Como é que é? Ela teve que sair um pouquinho antes da aula, mas ela estava aqui até agora, tá? Ah, tá. Juliana Nunes. Presente. Alexandre Yannick. Eu, professora, tô aqui. Tá. Larissa Vaz. Presente, professora. Gilcinei. Tô aqui, professora. Bruna Aparecida. Janaína. Presente, professora. Laísa Evelyn. Presente, professora. Andrew Ousivani. Oi, professora, presente. Marta Oliveira. Presente, professora. Marta. Tá. Bruna Fernandes. Presente. Rose. Presente, professora. Cris Cardoso. Presente, professora. Kellen de Oliveira. Presente, professora. E o Bruno Mota. Presente, professora.
Então, tá bom. Então, Faltou gente, eu, professora. quem? Daito. Ah, 42. Daito Rodrigo. Daito Rodrigo. Está aqui. Certo, então. Alguém mais que não foi chamado? Eu acho que está todo mundo. Qualquer coisa. Tinha gente que não estava aqui. Né? Insiste um pouquinho. É só o Daito que está aí. Eu pus agora. Mais alguém? Não. Então, gente, beijo para vocês. Uma Boa noite, boa professora. semana. Tudo de bom. Continuem se cuidando, que o danado do vírus está por aí. Ele faz mal. Agora, semana agora, o pai de um amigo nosso, ele tinha um problema renal, fazia diálise e tal, que é sério, né, que é grave. Mas estava bem. Ele pegou o tal do vírus, não é que ele faleceu, gente. Veja que tragédia. Ai, que horror. Esse vírus é um... Deus meu. Olha, que Deus nos cuide. Amém. Se cuide, professora. Melhor que Deus tirou férias. Está tão desgostoso com o mundo. Deve ter tirado férias. Foi para Marte. Foi lá para... Mas beijos para vocês. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada a vocês. Professora, Ah, quero falar uma coisinha com a senhora. pode. Boa noite, professora. No nosso grupo, o meu grupo é o grupo 6. Ah, Tem um menino chamado Iago. Pera, que... grupo 6. Isso. O 6, chamado quem? Iago. Ah, o Iago, sei. Mas esse Iago, a gente não encontrou ele, nem na sala, nem em lugar nenhum. É? Eu não sei se ele só se matriculou e não frequenta as aulas. Ah, sei. Não, é bom saber, porque daí a gente fica de olho, né? Não, é só para avisar a senhora mesmo. Tá certo, então. Isso. Obrigada. Obrigada a você, viu? Boa noite. Tá bom, então. Boa noite. Um beijo bem grande para vocês. Tchau, tchau. E, apesar dos pesares, que Deus cuide de vocês. Se Deus está por aí ou não está, não sei. Mas que seja, né? Para a gravação. Hã? A gravação. É. Que Deus cuide de nós todos. Cuide de todos, é. E outra coisa, meus pêsames, viu, pelo seu amigo. Hã? Meus pêsames pelo seu amigo que faleceu de Covid. Ah, pois é. Obrigada. É triste, né, professora? Triste, muito triste. Mas já passa. Ai, Boa noite. boa noite.